Ô Caio, bom dia. Bom Sabemos dia. que o Cordeiro foi imolado antes da consumação dos séculos e, sendo assim, nossos pecados são perdoados. Todos são salvos? Como explicar isso para que alguém entenda, Caio? Bom, em primeiro lugar, acho que a gente só tem que explicar para quem está querendo fazer essa pergunta, né? Para que alguém entenda. Porque eu não sei para que essa necessidade de chamar um cara, Isso, vamos lá. né? Chamar um cara e dizer, Chega olha, aí, cara. o cara tá sem problema nenhum. Isso. Ele tá ali na praia, o mar tá bonito, o céu tá azul, o vento tá gostoso. E, pô, legal, hein? Mulher bonita, tal, isso e aquilo. Pô, que onda linda, você viu que onda linda? Tá lá ele. Aí chega o crente. Você sabia que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo? Imagina só, brother. Que papo de maluco. No é mínimo esse? é um papo ruim, né, cara? Imagina. É ruim. E o cara tá em Copacabana. Ele tá numa vibe completamente... Ele não está nem... Se ele tivesse pelo menos numa tumba em Jerusalém. Ou se ele estivesse no templo antigo de Jerusalém, onde todos os dias centenas e centenas de cordeirinhos eram imolados, com aquela simbolização. Mas não, ele não sabe nem disso. Se ele visse isso acontecendo hoje, ele desmaiaria, ele ficaria tonto. Sei, cara. Desmaiaria, diz, meu Deus, que coisa mais nojenta, quanto sangue, pobrezinho dos cordeiros, eu ainda sou vegetariano. Isso. Ainda sou vegetariano, isso. Imagina. Aí você chega pro seu professor de física, de biologia, qualquer coisa. O professor falando sobre as dinâmicas, isso e aquilo, da vida, da história, da existência e tal. E o cara lá levanta. Professor, o senhor sabia que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo? E que a grande questão é se todos já estão salvos ou não estão salvos? Aí o cara olha pra você e diz, meu Deus, é tão bonitinho esse rapaz. Tão legal. Tem uma cara tão boa. Mas é pancadinha. Pancadinha. É doidinho, bichinho. Bom menino, é doidinho. Sei, cara. Doidinho. Sei. Ou seja, eu não sei qual é o significado nem a relevância desse papo para quem não está fazendo essa pergunta. Isso aí é uma conversa para muito depois na vida. Quando o cara já andou algumas etapas de percepção. E por interesse próprio. Do contrário, é uma inversão estuprante, desnecessária. Trazer um tema que não é questão. Se eu estivesse talvez conversando com um professor de física quântica, com um cara entendido nessas questões acerca da relatividade do espaço-tempo, e ele desse uma filosofada comigo, eu talvez falasse no assunto sem usar o termo cordeiro. Porque para ele é uma coisa que ele também não entende, não é uma referência metafísica para ele. Cordeiro. É o cordeiro, só se eu dissesse, antes de todas as coisas serem criadas havia um cordeiro. Aí o cara vai dizer, meu Deus, ele vai imaginar um carneiro cósmico. Isso, um quadrúpede. Filho de um bode velho, sei lá o quê. Filho do Caio. Criando o mundo. Isso. É uma versão. Uma outra versão. Não tem as versões de que é um elefante criou, ou tudo repousa nas costas de um grande elefante, ou de um grande dragão. Nesse caso aí, tudo está nas costas de um cordeiro. Mas são imagens que não fazem sentido, a menos para alguém que esteja dentro dessa cultura judaico-cristã e dentro dessa cultura tenha evoluído em algum tipo de interesse de conhecimento de natureza teológico, espiritual, de desejo de entender textos do Novo Testamento, aí faz sentido. Do contrário, poupa esse cara, meu filho. Por que você tem que entrar numa conversa com um sujeito puxando um assunto desse e já discutindo se todos estão salvos ou não estão salvos? Por que você não deixa esse papo para lá e só começa a conversar com ele sobre
o amor de Deus aplicado ao cotidiano. O amor de Deus aplicado ao cotidiano é a única coisa que eu tenho para apresentar aos homens. Foi a única coisa que Jesus disse, que se o mundo visse, o mundo creria. É se nós nos amarmos uns aos outros e se nós aplicarmos o amor de Deus ao nosso cotidiano com o próximo. É o único sinal da veracidade do Evangelho, é essa demonstração. Aí a gente quer viajar metafisicamente para o cordeiro transhistórico e criar uma arquetipia que o cara não perguntou, não entende, não quer saber, para discutirmos com ele sobre o fato de que está todo mundo salvo ou não, ou só alguns. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Pelo amor de Deus, né? Para quê? Esse cansaço seu é que é bom, cara. Faz aí. Então eu faço. Olha lá, olha aqui. Ele brota de mim. Pra quê? Eu boto. Bota a mão aí, ó. Aqui, ó. Eu boto o apoio aqui. Isso. Que é pra eu não cair de vez. Isso. Pra quê? Deus. Poxa. Ai. Aí vem a pergunta, Caio, que decorre da sua resposta. Ela gera outra pergunta. Sim. Claro. Mas como assim? Jesus mandou ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse, ide, chamai todos os homens e falai que antes da fundação do mundo o cordeiro tinha sido morto. Isso. Aí o mundo inteiro, que o cordeiro? Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Que mané. Quando Jesus mandou ir de pregar o evangelho, foi o evangelho. O evangelho é um dado histórico concreto. Aconteceu. Jesus é o evangelho. O evangelho foi encarnado. Tá. É uma pessoa real. Que viveu na Palestina, nasceu no reinado de César Augusto. Tá. Morreu no reinado de Tibérios, sob a gestão romana imediata de Pôncio Pilatos, sendo Anás, Caifás e alguns outros, Alexandre, os sumos sacerdotes da época. O mais importante deles, Anás, que era sogro de Caifás. Essas são as amarrações históricas. Tá. Andou com gente real e concreta. E o que ele fez nesse período? Você ouviu chegar em algum lugar e dizer: atentai todos, eis que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Em momento algum ele chega e diz: olhai os lírios, não andem ansiosos. Olhe o perverso, não fique sequestrado por ele. Não dê poder a ele. Se você o odiar, você o empoderará. Se você orar por ele e amá-lo com o amor de Deus, com misericórdia, ele perderá o poder, porque o poder que ele tem de te sequestrar é o poder do ódio da sua reação. Aí vem Jesus e diz: seja sensato. O mundo é caído. Tem gente boa e gente nem tanto. Andem com os olhos bem abertos. Isso é pregar o evangelho. Sejam simples como as serpentes e prudentes como as pombas. Quando orardes, orareis assim. É tendo esta consciência de quem é o Pai. E como todos nós estamos debaixo da mesma realidade de poder. E como o reino de Deus só se manifesta quando eu me submeto à soberania dele. E quanto a perdoar, perdoem a todos. Assim como vosso Pai Celeste vos perdoa, assim também perdoai vós. De graça. Isso é pregar o evangelho, é ensinar a palavra, é ensinar o caminho da verdade, da sinceridade. Da não hipocrisia, da não disfarçatez. Isso é pregar o evangelho. Isso aí, para todo mundo fazendo isso, ensinando a que os homens
desistam das suas obras más e se convertam ao caminho do amor que não transgride a lei, porque aquele que ama não anda em transgressão. Isso é pregar o Evangelho. Não é doutrinar, não é catequizar, nem é vir com uma metafísica do cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Isso aí a gente começa a conversar com quem deu já muitos outros passos de compreensão, e se o cara precisar desse entendimento adicional. Do contrário, quem está chegando, se não me fizer uma questão de natureza metafísica, e se eu não perceber que ele tem a capacidade de entendimento para alcançar a resposta, não é um assunto, de fato, de mim para ninguém. Em lugar nenhum. Vem IVTV, o canal é você.